Então, pessoal, boa noite. Eu vou começar a aula de hoje, certo? Essa é a nossa primeira web aula da disciplina de estrutura de dados. Nós estamos oferecendo agora em agosto, né? Pela FGV. Para quem não me conhece ainda, eu sou a professora Janaína, formada em Ciência da Computação, mestre em Ciência da Computação, e estou acompanhando vocês nessa disciplina. Ok? Vale lembrar que nós vamos ter duas webs, né? Essa é a primeira e nós vamos marcar mais uma para conseguir contemplar todo o conteúdo. Eu volto a me colocar à disposição para qualquer problema que vocês estejam tendo na nossa disciplina. Eu gostaria que vocês aproveitassem essa oportunidade da web para tirar dúvidas e até mesmo na próxima web se programar para fazer perguntas, né? Que nós estamos aqui para ajudar antes da prova e do exame final. Tudo bem? Então, na disciplina de hoje, a gente vai ver um pouquinho de árvore. Na web de hoje nós vamos ver um pouquinho de árvore e na próxima web a gente entra na parte de grafo, certo? Vamos lá. Então, o que a gente tem como árvore, né? Em conjunto de nós está o quê? Nós temos uma raiz. Então, uma árvore, lógico que existe árvore vazia, mas o primeiro elemento de uma árvore a gente vai chamar ele de raiz. E a partir da raiz, nós vamos ter sub-árvores que vão ser ligadas a essa raiz, tudo bem? Então, a gente fala que essas sub-árvores são filhos da raiz. E, na verdade, cada nó da nossa árvore pode ter filhos, certo? Então, um nó pode ter outros filhos. E todos os filhos são filhos da raiz. Tudo bem? Os únicos nós que não vão ter filhos são chamados folhas. Quem são esses nós folhas, então? São os nós mais extremos dessa árvore. Então, são os nós da árvore que são filhos da raiz, porém, eles não têm filhos. Muitas literaturas indicam que os filhos desses nós folhas são chamados de filhos nulos. Mas, para ficar mais simples, para simplificar um pouquinho, a gente fala, então, que quando é uma folha, não tem filhos. Tudo bem? E aí, o que a gente mais estuda quando a gente fala de árvore, a gente estuda a árvore binária. Por quê, professora? Porque é um jeito mais fácil de entender os conceitos de árvore. Então, a gente inicia falando dessa árvore binária e depois a gente vai evoluindo os conceitos, tudo bom? Bom, então o que a gente tem? Uma árvore binária. Uma árvore que cada nó tem 0, 1 ou 2 filhos. Então, quando a gente fala de árvore de uma maneira genérica, a gente pode falar que um nó pode ter vários filhos. A gente não está limitando o número de filhos. Já uma árvore binária, não. O número máximo de filhos que um nó vai ter são 2 filhos, certo? Uma árvore binária ela é vazia, inicialmente, e conforme a gente vai manipulando ela vai ser uma árvore com duas sub-árvores. Uma sub-árvore esquerda e uma sub-árvore direita. Então, a gente sempre vai se referir ao filho direito e ao filho esquerdo do cada nó, tudo bem? Geralmente, a gente implementa a árvore de uma maneira recursiva, certo? E, como eu falei, a gente começa estudando a árvore binária e a gente vai evoluindo isso. Tudo que a gente aprender de código, de manipulação de árvore, a gente vai evoluindo, mas geralmente mexendo de forma recursiva. Tudo bem? Então, aqui um exemplo de uma árvore binária. A gente usa um exemplo da árvore binária numa operação aritmética, né? Então, aqui a gente tem um exemplo. Eu quero somar lá 3 mais 6 e multiplicar esse resultado a 4 menos 1. O resultado dessa operação toda eu vou somar a 5. Então, eu consigo representar essa operação aritmética em uma forma de uma árvore binária. Tudo bem? Em que a ideia é que eu vá subindo dos nós folhas até chegar na raiz e tenha uma operação final. Joia? E a representação em C? Eu coloquei C no nosso slide, gente, porque é uma linguagem mais genérica. Mas a ideia não é que vocês se fixem a linguagem, e sim entenda a estrutura de tudo que está acontecendo, certo? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que ter, a representação para a raiz dessa árvore. Por quê, professora? Porque através da raiz de uma árvore, eu chego a qualquer nó. Então, sempre eu vou ter que ter um ponteiro para a raiz da minha árvore, o nó raiz dessa árvore. Por quê? Porque sempre que eu for manipular, eu vou inserir, eu vou buscar algo nessa árvore, eu vou remover algo nessa árvore. Quem que eu vou passar como referência? O ponteiro para a raiz. Porque dada a raiz, eu chego em qualquer nó. Tudo bem? E aí, como que seria, então, a estrutura da nossa árvore aqui? Um exemplo.
Eu coloquei uma estrutura de árvore, coloquei um campo info, que aqui no caso vai ser do tipo char, mas poderia ser de qualquer tipo. E tem um ponteiro dessa mesma estrutura apontando para o esquerdo e um ponteiro dessa mesma estrutura apontando para o direito, que é justamente a representação de que eu tenho o nó raiz, né, no caso aqui, e a raiz vai ter o fio esquerdo e o fio direito, tudo bem? Então, na estrutura dessa árvore, eu já represento isso, que eu vou ter, no caso de uma árvore binária, 2 ponteiros, um para a direita e um para a esquerda da minha árvore, tudo bem? E quando a gente fala de árvore também, a gente sempre escuta falar um pouquinho desses percursos, que a gente tem o pré-ordem, em ordem e o pós-ordem. O que quer dizer isso, professora? É o modo como eu vou percorrer a minha árvore, o modo como eu vou acessar a informação que está dentro de cada nó da minha árvore. Quando eu falo, então, de um percurso em pré-ordem, o que eu faço? Eu trato a raiz, ou seja, imprimo a raiz, manipulo alguma coisa na raiz, desço para a esquerda e, por fim, desço para a direita. Então, por exemplo, nessa árvore que a gente está vendo aqui no cantinho do nosso slide, certo? O que a gente tem? A raiz, A. Então, se eu estou fazendo um percurso em pré-ordem, o que eu vou fazer? Eu vou imprimir A, tudo bem? Aí o que ele fala? Desça para a esquerda. O que é a esquerda? É o B. Ah, mas aí a professora está mandando descer para a direita. Eu já vou descer para o D? Que está aqui embaixo, à direita? Não. O que eu vou fazer? Eu tenho que lembrar que primeiro eu trato a raiz. Por mais que ele mandou eu descer, sempre eu tenho que ter na ordem assim, desci, mas calma, eu tenho que tratar a raiz. Então eu vou imprimir a raiz. Então o que eu vou fazer? Imprimir o A, que era a raiz. Desci para a esquerda. Tem esquerda de novo para descer? Não. Mas eu tenho que imprimir o quê? A raiz. Então eu vou imprimir o B. Tenho esquerda? Não tenho, mas tenho direita. O que eu vou fazer? Imprimir. Tenho esquerda do D para imprimir? Não. Minha esquerda está nula. Tenho direita para imprimir? Não. Está nulo. O que eu faço? Volto e vejo aonde eu parei. Eu lembro que eu tinha impresso já o A, lembro que eu tinha descido para a esquerda e tratado todos os filhos da esquerda de A, certo? O que eu vou fazer, então? Descer para a direita e imprimir o C. C tem filho esquerdo? Tem. O que eu vou fazer? Vou descer, vou imprimir, volto, imprimo, então, agora o filho direito de C. Tudo bem? Então, essa é a pré-ordem. Já na ordem simétrica, é um pouquinho diferente. Olha lá. Percorro o esquerdo, trato a raiz para depois percorrer o direito. Então, qual que é a ideia? Que dado um nó, eu desça tudo que eu conseguir para a esquerda, aí eu imprimo. Acabei, desci tudo que eu podia imprimir, aí sim eu volto, imprimo a raiz, depois desço tudo à direita, imprimo a raiz e assim vai. Então, aqui no caso, como que seria? Estou em A. A tem filho esquerdo? Tem. O que eu vou fazer? Vou descer o máximo que eu conseguir. B. Você tem filho esquerdo? Não tenho. Opa, se eu não tenho mais filho esquerdo, o que eu posso fazer? Eu posso imprimir. Então, é o que eu fiz aqui. Imprimir o B. Certo? Desço agora para onde? Para a direita. Desci. D tem filho esquerdo? Não. O que eu posso fazer, então? Imprimo D. D tem filho direito? Não. O que eu faço? Volto lá para o meu A. Eu já desci todo mundo de A? Já desci. O que eu posso fazer agora? Eu posso imprimir o A. Opa, cuidei toda a parte da esquerda? Cuidei. O que eu faço? Desço para a direita. Desci para o C, porém o C tem um filho esquerdo. O que eu faço? Então, desço. E é o filho esquerdo de C e ele não tem nenhum filho. O que eu posso fazer agora? Eu posso imprimir ele, certo? Imprimo ele. Voltei. O que eu posso fazer agora? Imprimir. Eu já resolvi toda a parte esquerda desse nó. Vou para o F, que é o direito, e imprimo ele. Dessa forma, eu fiz a ordem simétrica. Beleza? Pós-ordem. Primeiro desço tudo à esquerda, depois desço o máximo à direita e, por fim, eu trato a raiz. Então, vamos lá no exemplo de novo. A. Primeiro eu desço tudo à esquerda. Quem que é a esquerda dele? É o B. Tem alguma esquerda a mais para descer? Não. O que manda o algoritmo agora? Descer à direita. À direita eu tenho D. O que eu faço? Desço para o D. Eu tenho algo para descer agora? Não, acabou. É um ponteiro folha. Tudo que tem para descer agora é nulo. Então, o que eu faço? Imprimo ele. Certo? E assim sucessivamente. Então, é sempre interessante a gente ter na cabeça essa história de como percorrer uma árvore. Se eu vou percorrer em ordem, pré-ordem ou pós-ordem. Tudo bem? Esse algoritmo, pessoal, é legal vocês treinarem.
tá? Até uma dica de prova aí para vocês. Peguem uma árvore, tem bastante modelo de árvore na internet, e façam esses percursos até vocês aprenderem, ter isso na cabeça certinho, como que faz esses percursos, ok? Bom, já que a gente aprendeu um pouquinho agora de árvore binária, eu vou ir mais fundo um pouquinho. Vou conversar agora com vocês com a árvore binária de busca. Vamos ver então as propriedades dessa árvore. O valor associado à raiz é sempre maior que o valor associado a qualquer nó subárvore esquerda. Ou seja, se eu sou a raiz, todo mundo que está à minha esquerda, ou seja, toda a minha subárvore esquerda, todos os meus filhos à esquerda vão ser menores do que o meu valor. Então, aqui no caso do exemplo, eu sou 6, eu sou a raiz. Percebam que à minha esquerda eu tenho o valor 1, eu tenho o valor 2, eu tenho o valor 3, eu tenho o valor 4. Esses valores são o quê, pessoal? Todos menores do que eu, todos menores que minha raiz. Em compensação, à minha direita, eu vou colocar todos os valores o quê? Que são maiores do que eu. Então, ó, o que eu tenho no nosso exemplo? O valor 8, por quê? Porque 8 é maior do que 6. Certo? Então, quando eu falo de uma árvore binária de busca, eu vou continuar com a propriedade que cada nó tem 0, 1 ou 2 filhos, mas a principal ideia que eu tenho que ter em mente é o quê? Que sempre os meus filhos esquerdos vão ser menores do que eu e os filhos direitos vão ser maiores do que eu. Tudo bem? Em caso de repetição de nós, que não é muito comum, mas tem árvores que aceitam sim, aí a gente tem que compreender o algoritmo para ver se vai jogar ou do lado esquerdo ou do lado direito. Aí não tem um certo ou errado. Tudo certo? Tudo bem? Então, quando a árvore é percorrida em ordem simétrica, o que a gente tem? Esquerda, raiz, direita. Os valores são encontrados em ordem não decrescente. Tudo bem? Ou seja, não decrescente. Então, vamos ter uma ideia de pesquisa. A gente sabe a ideia de quem é o maior, quem é o menor, que lado ele está. Então, isso vai facilitar o quê? A pesquisa. Se eu estou buscando um valor na minha árvore, eu vou descendo já um percurso de maneira mais certeira, certo? Antes eu tinha que, se fosse uma árvore toda bagunçada, que não tivesse esse negócio de maior, menor, eu ia ter que percorrer todos os nós, né, para achar o nó que eu estava buscando. Pelo menos ver se esse nó existia na minha árvore. Agora, como eu sei que eu vou ter os filhos esquerdos na minha esquerda, desculpa, os menores à minha esquerda e os maiores à minha direita, eu posso ir descendo cada nó de maneira estratégica. Então, como seria esse algoritmo? Primeiro, eu comparo o valor dado com o valor da raiz. Se o valor for igual, ok, eu já encontrei o valor que eu estou buscando. Se não, o que eu faço? Eu vejo se ele for menor. Se ele for menor, eu vou descer o quê? Para a minha subárvore esquerda. Já se ele for maior, eu vou descer para a minha subárvore direita. E para cada nó eu vou fazendo isso, até encontrar o nó que eu estou buscando, ou cair em quê? Em ponteiros nulos, ou seja, esse elemento não está na minha árvore. Em árvores balanceadas, os nós internos são todos quase todos dois nós fios. Qualquer nó pode ser alcançado a partir da raiz em log de n passos. Ou seja, quando eu ainda falo que a minha árvore binária de busca é balanceada, qual que é a ideia, professora? Que antes de eu sair criando novas folhas, eu tenho que preencher todos os nós internos antes. Então, a minha árvore tende a ser mais gordinha, sabe? Mais completinha. Isso também para quê? Para facilitar a busca da informação. Tudo bem? Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Quando a gente fala de uma árvore balanceada, a ideia é que nunca a gente vai ter nós filhos, né? Nós folhas, desculpa, com uma altura maior do que 1 em relação aos demais. Então, como aqui está o caso. 7 é uma folha? É. 3 também é uma folha. Mas ó, a diferença deles é no máximo em 1. No máximo em um nível entre um e outro, sabe? Justamente por isso, que a gente está tentando preencher essa árvore da melhor maneira possível. Já numa árvore degenerada, é tudo desorganizado. Aqui é a ideia, ó, todos os nós têm apenas um filho. Ou seja, em vez de eu tentar completar essa árvore, deixar ela mais organizada, eu vou ter um super linguição. E que agora eu passo a percorrer ela em O de N. Ou seja, eu sou obrigada a entrar em todos os membros para buscar algo, para mudar alguma informação. O que não é legal,
computacionalmente falando, um tempo gasto à toa, certo? Então, uma árvore degenerada não é uma árvore legal da gente usar. É como se fosse uma busca sequencial, e a ideia de sequencial é justamente que a gente quer quebrar aqui, né? A gente quer melhorar os nossos algoritmos, não piorar, certo? Aqui está novamente só a ideia da estrutura, né, da árvore. Vocês percebam que não muda, né, do que a gente já tinha visto na árvore binária. Então, eu continuo tendo um campo que vai guardar uma informação. Perdão. Continuo tendo um ponteiro apontando para a esquerda e continuo tendo um ponteiro apontando para a direita, certo? Então, a estrutura do meu nó não muda em relação à minha árvore binária. Minha árvore binária de busca tem a mesma estrutura. Quando a minha árvore ainda vai ser criada, o que eu faço? Eu crio a minha árvore e falo que ela é nula, certo? Eu tenho que criar essa árvore, professora? Tenho. Tudo a gente tem que criar, mesmo que ela ainda esteja vazia, certo? Então, eu crio a minha árvore inicialmente nula, e aí depois eu começo a inserir elementos e tudo mais. É até bom a gente ter essa ideia de nula. O que quer dizer isso? A gente quer saber o que mais a gente pode fazer nessa árvore, né? Porque às vezes a gente vai inserindo, removendo, e no final a gente quer buscar o elemento e nem tem esse elemento mais. Então, que a gente tem esse controle de quando uma árvore está nula, uma árvore está vazia. Ela existe, mas ela está vazia. Tudo bem? E aí, a gente tem as operações básicas, né? Uma das mais básicas que a gente tem, por exemplo, é a impressão, que nada mais é do que a gente sair percorrendo a nossa árvore e imprimindo os elementos. A impressão mais básica que a gente usa é a em ordem, né? A ordem simétrica. Então, qual que é a ideia? Lembrando sempre, todas as operações que eu vou fazer com uma árvore, o que eu passo como referência? Eu passo o meu ponteiro da raiz, que no caso aqui é esse Azinho, certo? Então, sempre que eu vou fazer algo com a minha árvore, com uma árvore qualquer, desculpa, eu tenho que passar a raiz. Lembrando que a partir da raiz eu chego em qualquer nó, tudo bem? Então, eu passo como referência o meu ponteiro para a raiz e a partir dele eu saio percorrendo a minha árvore como um todo, beleza? Então, olha, vamos lá, o que eu faço? Eu pergunto, raiz, você é nula? Não. Então, o que eu faço? Eu vou chamar a função de impressão, lembrando que eu estou falando de recursão, à esquerda. Vou imprimir quem eu tenho até então como raiz e vou chamar também a minha função de impressão para a direita. Com isso, que eu garanto? Estou num nó, chamo à esquerda, mas ao mesmo tempo já imprimo. Então, com isso, eu vou conseguir imprimir ela inteirinha. Tudo bem? Conceito de recursão. Beleza? Então, ó, sempre chamando a mesma função de impressão, no caso aqui. E o que eu estou trocando sempre nessa recursão? Quem é a minha raiz do momento? Então, cada hora eu estou acessando uma subárvore até chegar numa árvore folha, e aí é o momento que eu vou voltando da minha recursão e imprimindo a minha árvore. Joia? Busca. A busca é uma ideia da impressão, porém um pouquinho mais refinada. Porque lembra que a gente falou que a gente tem a propriedade da nossa árvore, que os filhos menores estão à esquerda de um nó e os filhos maiores estão à direita de um nó? Então, na busca, eu não preciso percorrer a árvore em todo, né? Igual eu estava fazendo na impressão. Aqui eu já posso ir descendo conforme for maior ou menor do que o nó que eu estou buscando, beleza? Então, ó, novamente, eu passo o quê? Eu passo um R como referência, que é a raiz da minha árvore inicialmente, e passo quem eu estou buscando, que aqui no caso eu chamei de elemento V. Joia? O que eu pergunto então? Pergunto, R, você é nulo? Ou seja, raiz da minha árvore, você é nula? Você já cheguei num ponto nulo seu? Se eu cheguei, eu simplesmente retorno nulo. Se eu não cheguei, o que eu verifico? Eu verifico se essa raiz que eu estou no momento é maior do que o V que eu estou buscando. Se for maior, o que eu faço? Eu desço à esquerda. Se for menor, eu desço à direita. Joia? Então, só usando os conceitos. E no final, eu retorno R se eu achei ela. Beleza? Vamos lá. Na inserção também é meio parecido, porque eu tenho que achar o ponto que eu desejo inserir esse nó na minha árvore. Joia? Então, vamos lá.
Para adicionar V na posição correta, faça. Se a árvore for vazia, eu crio uma árvore e falo que a raiz dessa minha árvore é esse nó que eu estou inserindo. Ou seja, vai ser o primeiro nó que eu vou colocar na minha árvore. A minha árvore deixa de ser vazia e passa a ter um nó. Se a minha árvore não for vazia, é o momento de eu procurar o ponto em que eu vou inserir esse elemento. Tudo bem? Então, o que eu faço? Comparo o elemento V, que é justamente o cara que eu quero inserir na minha árvore, com o valor da raiz. E aí, se for um elemento menor, né, do que a raiz, eu vou descer para a minha subárvore esquerda. Se for maior, eu desço para a minha subárvore direita. Aqui está um exemplo do algoritmo de inserir. Joia? Novamente, usando recursão, para descer até o ponto certo que eu desejo inserir esse nó na minha árvore. Beleza? Eu coloquei uma observação aqui, ó. É necessário atualizar os ponteiros para a subárvore esquerda à direita quando chamando a função recursivamente, pois a função de inserção pode alterar o valor do ponteiro da raiz. É aquilo que a gente comentou na impressão. Sempre eu vou estar mudando quem é a minha raiz do momento até eu achar o ponto que eu desejo fazer alguma operação, aqui no caso a inserção. Para a remoção também a gente vai pensar parecido, sempre buscando o elemento que eu quero trabalhar em cima dele. Joia? Então aqui é um exemplo. Estou tentando fazer uma árvore mais cheia possível, inserindo esses elementos. Então, esses elementos nessa ordem que eu coloquei aqui, olha que bonitinha até que ficou a nossa árvore, certo? Então, inicialmente, inseri o 6 ficou sendo a minha raiz, certo? Coloquei ele como uma raiz aqui. Inseri o 4 é menor do que o 6, eu desço ele para a minha subárvore esquerda. Inseri o 8 é maior, vai para a direita. Quero inserir o 2. Lembrando que toda vez que eu vou inserir um novo elemento, eu volto para a raiz, certo? Então, eu estou lá na raiz, eu quero inserir o 2. Eu pergunto, 2, você é menor do que 6? Eu sou. O que eu faço? Eu desço para a esquerda. Aí, eu estou no 4. 4, você é menor do que o 2? Não, eu sou maior. Então, eu desço novamente para onde? Para a esquerda. Opa, 4 até então tinha um filho nulo, certo? Então, onde eu posso colocar o meu 2 como sendo um filho esquerdo do meu 4. E assim eu vou colocando todos os nós na minha árvore, sempre fazendo essa pergunta. Nó que eu considero ser a minha raiz até então, você é maior ou menor do que eu? E aí eu desço para a esquerda ou para a direita e vou fazendo isso até que ponto, pessoal? Até o ponto que eu achar que meu pai, no caso, vai ter um filho nulo. Ali é o momento de eu inserir meu novo nó. Nesse caso aqui, eu dei um exemplo para vocês usando a repetição. Ó. Eu tinha a raiz como sendo 6, e o último cara que eu quis inserir é justamente o 6. Nesse caso, eu considerei o quê? Que quando o meu elemento é igual, eu vou descer para a direita. Então, o que eu fiz? Eu perguntei, 6, você é menor do que 6? Não, eu sou maior. Eu sou igual, desculpa. Então, eu desço para a direita. 6, você é menor do que 8? Sim, eu sou menor do que 8. Eu desço para onde? Para a esquerda. 6, você é menor do que 7? Eu sou menor do que 7. Opa, mas 7 já está com filho nulo. Então, eu vou descer para a esquerda? Não, eu vou alocar o 6 à esquerda de 7. Tudo bem? Aqui está o exemplo do algoritmo. Se vocês quiserem, depois eu disponibilizo o slide para vocês, tá? Eu sei que o algoritmo é uma coisa que a gente tem que olhar com mais cuidado, né? Mas por conta do nosso tempo de aula aqui, eu tenho que dar uma corridinha. Mas esses slides depois eu disponibilizo para vocês lá no espaço de interação. Eu coloco numa pastinha do Dropbox e aí vocês podem acessar, beleza? Remoção. Vou receber um valor a ser removido e vou retornar essa nova raiz, essa nova árvore, nessa nova raiz da árvore já sem esse valor, sem esse elemento. O que a gente tem que ter em mente na remoção? Nem sempre o elemento que foi pedido para ser removido vai estar na árvore. Então, também tem que pensar nisso. Eu vou buscar esse elemento, se eu achar ele, eu vou remover.
Se eu busquei, cheguei num elemento que não tem mais filho, ou seja, o elemento está com os dois filhos como nulo, é um elemento folha, não tem mais para onde eu descer, o que acontece? Esse cara não está na minha árvore e não foi possível remover. Eu tenho que dar um jeito de informar isso para o meu usuário, beleza? Então vamos lá. Se a árvore for vazia, eu não tenho nada a ser feito. Não tenho quem remover, não vou fazer nada, vou simplesmente falar pro meu usuário isso. Se a árvore não for vazia, compara o valor armazenado no nó da raiz com V. Se for maior, esquerda. Se for menor, direita. Se for igual, eu já tiro logo de cara a raiz dessa árvore e tenho que reorganizar a minha árvore para ter uma nova raiz, certo? A remoção é uma das operações mais chatas que a gente tem. É que vai dar mais trabalho, que a gente vai ter que sempre estar reorganizando, porque pensa, eu não posso, em momento nenhum, quebrar a minha árvore, eu não posso deixar ela desligada, deixar um nó isolado do outro. Então, se eu vou remover um elemento, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar um jeito de ligar os filhos que esse elemento tinha ao restante da minha árvore, beleza? Então, remoção. Eu considero que eu tenho 3 casos de remoção. Caso 1, a raiz que é folha, ou seja, é o mais simples. Eu simplesmente removo o nó, ela era uma raiz folha, ou seja, ela já não tinha filhos. Eu simplesmente removo e falo, ó, a minha árvore a partir de agora está vazia. Caso 2, a raiz a ser retirada possui um único filho. Beleza, o que eu faço? Se a raiz tem um único filho, eu coloco esse filho agora como nova raiz, problema encerrado também. Removo o nó que era a raiz até então, encerrei o problema. Agora, a partir do momento que a raiz tem 2 filhos, já complica. Porque aí, quem que vai ser a nova raiz? Quem que eu vou subir? São tudo coisas que eu tenho que tratar. Então, caso 1. A raiz da subárvore é folha da árvore original. Libere a memória alocada pela raiz, retorne a raiz atualizada que passa a ser nulo. Então, ó, eu quero retirar o 3. O 3 é um nó folha. Eu vou ter problema? Não, né? O que eu faço? Eu simplesmente tiro esse 3 fora. Ele está prejudicando o resto da minha árvore? Não. Eu continuo com todos os meus nós ligadinhos, continuo respeitando todas as propriedades da árvore. O que eu faço? Simplesmente retorno que deu ok a remoção. Tudo bem? Vamos para o próximo caso. Eu quero retirar o 4. Beleza. O 4 está aqui, ó. Ele tem algum filho? Tem. Mas ele tem um único filho. E esse único filho dele já é uma folha. Então, o que eu posso fazer? Eu simplesmente falo que agora o ponteiro direito do nó pai, de quem eu quero remover, é o meu filho. Ou seja, meu ponteiro direito do 2 passa a apontar para o 3. Eu faço uma pontezinha aqui, ó. E o que eu faço? Tiro o 4 fora. Ó, como a minha árvore resultante continua respeitando todas as propriedades de uma árvore. Eu não quebrei ela em momento nenhum e o nó 4 está fora da jogada. Beleza? E o caso 3. Eu quero retirar o 6. Olha o problema que eu tenho. O 6 é a raiz master da minha árvore. Ou seja, eu tenho um monte de nó dependendo dessa raiz minha. Eu posso simplesmente tirar ela? Se eu simplesmente tirar esse 6, o que vai acontecer? Eu vou ter 2 árvores separadas. Eu não posso acontecer isso. Então, o que eu tenho que fazer? Ó? Encontre o nó que precede a raiz na ordem. O elemento mais à direita da subárvore esquerda. Então, eu vou descer e achar quem? Ó, o elemento mais à direita de quem? Da subárvore esquerda. Então, desci à esquerda. Eu tenho elemento à direita? Tenho o 4. Eu tenho mais algum elemento à direita? Não, ó, o 4 está apontando para nulo. Então, quem é esse cara? É o 4. Então, esse 4 aí vai ser o cara da rodada, beleza? O que quer dizer isso? Esse cara vai ser o meu novo raiz, minha nova cabeça da minha árvore. O que eu faço, então? Eu troco a raiz, que era o 6, por esse 4. Troco a chave dele. Olha aqui, ó. O 4 passa a ser a raiz. E o 6 vai para o lugar que estava o 4. E agora, gente, quem que eu tenho que remover? O 6. Mas olha para a carinha desse 6. Será que ele não está lembrando aquele caso que a gente viu anteriormente? Ó, ele tem apenas um filho. Se eu colocar esse 3 aqui no lugar, não altera nada a propriedade, então o que eu faço?
eu simplesmente vou criar a tal da ponte, né? Então, a subárvore direita de 2 passa a apontar para o 3 e tudo resolvido. Gente, tá tudo bem? Tá dando para entender? Se comuniquem comigo, por favor. Aqui tá o algoritmo, só para vocês terem passo a passo do que a gente fez aqui. Um algoritmo maiorzinho. Como eu falei, a remoção é um dos casos mais chatos que a gente tem. Vamos um exemplo rápido aqui? Quero buscar o elemento 105. Eu tenho a raiz como 100. 105 é maior do que 100? É. O que eu faço? Desço à direita. Cheguei à direita, eu estou em quem? 200. 200, você é maior do que 105? Sou. O que eu faço? Desci à esquerda. 140, você é maior do que 105? Sou. O que eu faço? Desço à esquerda. E olha quem eu encontrei, o 105. Então, nesse caso, eu poderia devolver para o meu usuário que o elemento 105 se encontra na minha árvore. Percebe, ó, que essa árvore tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sei lá, elementos. Quantos elementos eu precisei percorrer para achar quem eu queria? Apenas 4. Então, por isso que a árvore binária de busca, ela é legal. Ela otimiza muito essa busca. A gente consegue chegar à informação de uma maneira mais eficaz. Tudo bem? Aqui está o passo a passo que a gente fez, depois para vocês estudarem. Já olha aqui outro caso. Eu estou buscando o elemento 102 na minha árvore. Estou começando na raiz 100. 102 é maior? É. O que eu faço? Que o 100, eu desço para a direita. 200 é maior? Não, é menor. Desci para a esquerda. 140 é maior? Não, é menor. Desci novamente para a esquerda. 105 é maior? Não, é menor. O que eu faço? Desço à esquerda novamente. Mas aí eu falo, e aí, 105 tem filo esquerdo? Não, não tem, está apontando para o nulo. Então, o que eu posso falar? Que esse elemento não está na minha árvore. Posso retornar direto isso. Tudo bem? E no caso, se eu quisesse inserir esse elemento, também seria o ponto que eu iria inserir, né? Eu ia descendo até encontrar um nó que tem como filho um nulo, e aí seria meu ponto de inserção. Então, se deseja inserir um novo elemento a x, busca-se x na árvore. Se ele não está presente, eu acho um ponteiro que tem uma folha, desculpa, que tem um filho nulo, e aí sim é o meu lugar de inserção. Aqui um exercício, não vou me aprofundar agora, mas para vocês treinarem depois até para nossa prova. Como eu falei, eu vou disponibilizar esses slides para vocês, né? E é para vocês inserirem e construindo essa árvore pouco a pouco. Então, primeiro, inicialmente, uma árvore vazia, e vocês vão inserindo um a um esses elementos e fazendo as operações necessárias, certo? Depois é até legal vocês brincarem com isso. Tipo, depois que a árvore estiver construída, faz assim, e se eu excluir, por exemplo, o elemento 80? O que vai acontecer com essa árvore? Façam esses testes, façam essas brincadeiras para vocês entenderem os conceitos de árvore. Aqui está o gabarito de como ficaria essa árvore final, só para vocês testarem depois. Aqui, eu coloquei novamente os passos, né, da parte de inserção, justamente para vocês treinarem naquela árvore anterior. Então, eu queria realmente que vocês construíssem essa árvore e depois tentassem remover, e aí, quando batesse a dúvida, consultasse os casos aqui, ó. Tá tudo muito bem explicadinho de como a gente vai fazer isso, né? Então, eu queria realmente que vocês testassem isso e dessem essa treinada, porque é importante até para a prova de vocês, beleza? Mais um exemplo aqui do 150. Quero remover um nó com valor 150, porém o meu nó não existe, né? Então, desculpa, não existe não. Ele é um folha, então é fácil remover, eu simplesmente removo ele. E aí é importante, até acho que eu não falei isso no exemplo anterior. A partir do momento que eu removi um nó, é importante fazer o meu pai, no caso ele ser uma folha, é importante fazer o meu pai apontar agora para o nulo. Não basta simplesmente eu achar que eu estou removendo, né? Eu tenho que falar, então o ponteiro esquerdo do meu pai, que no caso do nosso exemplo era, passa a ser nulo. Ele não está apontando mais para um nó válido. Eu vou pular esses casos aqui, que é mais para vocês estudarem.
porque o nosso tempo está correndo e eu gostaria de falar para vocês um pouquinho da árvore AVL, tudo bem? Beleza. Como eu falei, ali são mais para vocês treinarem, eu gostaria mesmo que vocês dessem esse estudo por conta da prova. E agora eu vou conversar um pouquinho sobre a árvore AVL. A árvore AVL, gente, ela também é uma árvore binária de busca, só que ela tem um pouquinho mais de propriedade, tudo bem? Então, qual que é a ideia dessa árvore AVL? Ó, justamente essa parte que eu destaquei em azul aqui, em roxinho, ó. A diferença das alturas dos filhos de V é no máximo em 1. Então, a gente a gente tem que garantir que uma árvore AVL é uma árvore balanceada. Se a árvore não estiver balanceada, ela não é uma árvore AVL. Joia? Então, vamos lá. Qual é a ideia, então, aqui? Que em cada nó que eu tenha, eu consiga consultar a altura das minhas subárvores. E dada a altura das minhas subárvores, eu consigo dizer se ela está balanceada. E caso ela não esteja balanceada, eu tome alguma medida para balancear essa árvore. Tudo bem? Novamente, a estrutura de uma AVL não muda em nada em relação à binária. Eu continuo tendo um campo informação, continuo tendo um ponteiro para a esquerda e continuo tendo um ponteiro para a direita. Beleza? Então, a parte de estrutura, como eu sou uma árvore binária de busca ainda, eu mantenho a estrutura básica do nó. E aqui que eu falei para vocês que é o X da questão. É justamente a altura. Então, se eu sou nulo, ou seja, se eu sou uma árvore vazia, ou se eu sou uma folha, eu posso retornar 0. Joia. Cheguei no final, não tenho mais o que retornar. Se não, eu vou chamar uma recursão para a esquerda, no caso do nó esquerdo, ou para a direita, no caso do nó direito. E cada vez que eu der um retorno dessa recursão, eu somo 1. Tudo bem? Justamente porque eu vou subindo essa recursão, né? E quando eu estou subindo essa recursão, eu estou informando a minha altura sempre somando 1 à altura. Então, no final, eu vou ter a altura de cada nó. Beleza? Por quê? Porque depois, dado o meu nó, eu vou perguntar assim, subárvore esquerda, qual é a sua altura? Ela vai me responder. Subárvore direita minha, qual é a sua altura? Ela vai me responder. E aí, eu vou fazer a diferença dessas duas subárvores. Se a diferença delas der 0, beleza, ela é AVL. Se a diferença delas der 1, tudo bem, ela é AVL. Agora, se der mais do que 1, lascou, gente. Essa árvore não está sendo AVL. Eu vou ter que rebalancear essa árvore, vou ter que rotacionar essa árvore. E é aí que o problema começa. Beleza? Vamos lá. Pergunto para vocês. Essa árvore é AVL? Por favor, me respondam no chat. Sim ou não? Essa árvore é AVL, vamos analisar os nós, cada nó. Vamos pegar, por exemplo, aqui o 3. E aí? Você acha que a subárvore esquerda, em relação à subárvore direita, está divergindo a altura em mais de uma unidade? Sim ou não? Não, né? Vamos pegar outro aqui, nó. O 10. A subárvore esquerda de 10, que nem tem, né? 10 está apontando para um nulo aqui, ó. Em relação à subárvore direita, está divergindo em mais de uma unidade? Está. Não está? Então, o que eu posso dizer aqui? Que essa árvore é AVL? Não, essa árvore não é AVL. Vamos ver? Ah, e quando eu falo para vocês que uma árvore não é AVL, eu tenho que apontar o pivô. Quem é esse cara? É quem está lascando toda a situação da minha árvore, que é justamente esse 10 que a gente discutiu aqui, ó. Porque a subárvore esquerda dele está divergindo em mais de uma unidade da subárvore direita dele. Então, ó, perguntei aqui. Questão maior do que 1? Tô, ó. A esquerda dele está em 0 como altura e a direita 2. Ou seja, 2 unidades. Ela é uma árvore AVL? Não. Meu pivô é quem? É esse 10. Ou seja, a partir de agora, todas as rotações vão ser baseadas nesse 10 até a gente conseguir tornar essa árvore AVL. Tudo bem?
Então, vamos lá. Qual rotação aplicar? A gente tem todo um algoritmo para seguir. A gente vai ter 4 situações, tá bem? Que eu também vou colocar tudo bonitinho escrito aqui para vocês. Então, aqui no nosso caso, nosso pivô 10. Vamos voltar aqui que eu passei um slide sem querer, né? A subárvore esquerda menor que a subárvore direita. Isso. A esquerda está em 0 e a direita está em 2. Joia? Joia. Então, a esquerda é menor do que a direita. Beleza. Próxima ideia. E a subárvore direita, ou seja, a partir do 14, é menor que a subárvore esquerda dela. Isso. Aqui no caso do 14, a esquerda é maior que a direita. Tudo bem? Tudo. Então, sempre a gente vai olhar isso. O pivô e o fio do pivô. Para a gente conseguir considerar qual rotação a gente vai aplicar. Nesse caso, eu caí em qual rotação? Rotação direita e esquerda. Tudo bem? Aqui está a recursão do direita e esquerda. Eu vou ter direita, esquerda, 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 direita, esquerda. Tudo bem? Todas elas nós vamos ter a descrição certinha do que vocês têm que fazer. Então, vamos lá. Primeiro ponto, o que eu vou fazer? Eu vou definir quem é cada elemento para eu conseguir aplicar o meu algoritmo. Então, eu falo lá ó, que eu tenho uma raiz K1. Quem é esse K1? É o tal do meu pivô, que é o meu 10. Então, eu falo aqui que K1 vale 10. K1 apontando para a esquerda é quem? É nulo. Eu não tenho nenhum elemento aqui, tenho? Não. Então, eu falo que K1 à esquerda é nulo. E já K1 apontando para a direita é o 14. E no 14, eu vou fazer quem? A rotação à direita. Olha aqui no algoritmo, eu chamando dentro da minha recursão, né, dentro do meu algoritmo, desculpa que não é uma recursão ainda, a minha rotação à direita. Então, eu vou chamar uma rotação à direita, considerando o meu pivô 10. Então, inicialmente, eu vou cortar o 10 aqui, eu vou considerar apenas o elemento 14 e o elemento 13, e vou chamar uma rotação à esquerda, à direita, desculpa. Então, tá. Chamei lá a minha rotação. O que eu vou fazer? Vou definir, então, quem é a minha nova raiz. Quem é a minha nova raiz? É o 14. Tudo bem? O que eu falo? O que eu faço? Desculpa. Marco cada elemento que eu poder aplicar o algoritmo, certo? Então, eu pergunto lá, quem é o esquerdo do meu 14? É o 13. Vou lá e marco ele. Quem é o direita do meu 14? Não tenho. É nulo. Marco ele. Agora sim, eu vou entrar no meu algoritmo. Olha lá o que eu falo. Eu falo que K1 recebe K2 à esquerda. Então, o K1 passa a ser quem? O 13. Olha aqui quem era o K2 à esquerda. Vocês conseguem enxergar isso? Então, esse cara passa a ser o meu K1. Já o meu K2 à esquerda passa a ser o meu K1 à direita. Quem que era meu K1 à direita? Era o 14, certo? Era nulo, desculpa, e passa a ser o 14. E com isso, eu tenho o quê? A inversão, ó. Eu fiz uma rotação à direita e agora eu consegui justamente fazer essa rotação, ó. O 13 passa a ser o pai e o 14 passa a ser o filho direito de 13. Tudo bem? Pronto, fiz isso. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar lá pro meu 10, pro meu pivô. Então, ó, inverti, 13 passa a ser o pai de 14 e eu volto pro 10, que é o meu pivô. O que eu faço agora, então? Eu faço a rotação à esquerda. Por quê? Porque eu quero que esse negócio vira VL. Da forma que ele tá aqui, ele tá com uma VL? Não, eu continuo tendo um 0 aqui, né? Uma altura 0 contra uma altura 2. Então, eu só tô organizando, por enquanto, nesse primeiro passo, para eu partir pro último passo e assim tornar minha árvore VL novamente. Então, o que eu vou aplicar agora? A tal da rotação à esquerda, mandando como raiz o meu K1, que é o meu elemento 10. Lembrando agora que eu tenho, então, como filho esquerdo um elemento nulo, que não existe, e como filho direito eu tenho 13, que ainda tem um filho 14. Joia? Então, rotação à esquerda. O que eu faço? Marco quem são meus elementos, que isso a gente está acostumado a fazer, né? Já fez no outro slide. Então,
O meu K1, que é a minha raiz, é o 10. O meu elemento esquerdo é nulo. E o meu elemento direito até então, meu filho direito até então, é o 13. Entrei no algoritmo, olha lá o que eu faço. Eu falo agora que o K2 recebe o meu elemento direito, recebe o meu filho direito. Falo que o meu K2 esquerdo, que até então era nulo, aponta para o 10, que é o K1. Olha aqui, ó, essa referência. Certo? E o meu K2 à direita recebe o 14. Com isso, o que eu fiz? Eu fiz uma rotação à esquerda e olha como eu já organizei a minha arvorezinha aqui. Como ela já passou a ser a VL. Agora, se eu faço a diferença de altura da subárvore esquerda, de 13, menos a direita, eu tenho 0, que eu estou dentro da propriedade AVL. Então, eu consegui, através da rotação direita e esquerda, reorganizar a minha árvore e ela passou a ser AVL. Joia! Beleza. O que eu faço agora, então? Devolvo essa subárvore dentro do meu pivô que eu rotacionei para minha árvore geral e tem essa subárvore resultante. E aí eu pergunto para vocês, e agora? A minha árvore resultante, ela é AVL? Ela é AVL. Nenhum nó dela, nenhuma altura de subárvore dela está divergindo em mais de uma unidade, certo? Aqui no caso do 3, tá divergindo? Tá, mas é apenas uma unidade. Aqui eu tenho um retorno de 1, enquanto aqui eu tenho um retorno de 2, né? Quando eu faço 2 menos 1, 1 até 1 é aceitável como uma árvore AVL. Aqui tá bonitinho para vocês, só para vocês verem as alturas. Para vocês estudarem depois. Então, quando eu vou fazer uma função de inserção, gente, numa árvore balanceada AVL, eu não vou simplesmente, antes numa árvore de busca binária, o que eu fazia? Eu descia até uma folha, né, achava um ponto folha que eu ia me inserir e me inseria. Agora eu vou continuar fazendo isso? Sim, eu vou continuar fazendo isso. Porém, depois eu vou ter que sair percorrendo a minha árvore para ver se eu quebrei a propriedade de AVL. E se eu quebrei essa propriedade de AVL, eu faço o início das rotações. Nós demos um exemplo de rotação, mas eu tenho aqui, ó, rotação direita, rotação esquerda-direita, rotação esquerda, rotação direita-esquerda, certo? Então, para cada dado, para cada ponto, eu vou ter que fazer uma rotação. E como que eu vou saber esses pontos? Vai estar escrito aqui para vocês, já vamos chegar lá. Mas vamos lá, mais um exercício. Esta árvore é AVL? O que vocês acham? Sim ou não? Gente, estamos correndo com o tempo, só temos mais 9 minutinhos. Gente, essa árvore é AVL. Aqui a colinha. Está divergindo em mais de uma unidade a subárvore de cada nó? Não, né? Então, nesse caso aqui, essa árvore seria uma árvore AVL, tudo bem? Joia! Vamos lá. Então, aqui eu coloquei descrito para vocês cada situação, de qual rotação que eu vou aplicar, certo? Então, ó, primeiro caso, subárvore esquerda maior que a subárvore direita. E a subárvore esquerda dessa subárvore esquerda é maior que a subárvore direita dela. Então, realiza-se uma rotação simples para a direita. Então, aqui eu coloquei descrito para vocês os 4 casos que a gente tem, o exemplo do desenho, como vai ficar, e também coloquei o código de como fazer isso acontecer. Qual é a dica que eu dou para vocês? Sempre marcar o que está acontecendo. Então, eu achei o meu pivô, eu vou escrever lá. O meu pivô, no caso, o meu K2 é o elemento D, o filho esquerdo dele é o B, o filho direito dele é o E, porque daí quando eu colocar isso no código, da rotação, vai ser muito mais fácil de eu entender, certo? Então, é importante que vocês sempre estejam escrevendo, rabiscando o que vocês estão fazendo. Tá, beleza. Então, aqui está o exemplo da direita, rotação simples da direita. Também coloquei o exemplo da rotação simples da esquerda. Não vou entrar em detalhes porque nossa aula está acabando e eu preciso dar um tempinho para vocês tirarem qualquer dúvida que vocês tenham. Mas está tudo escrito bonitinho aqui. Também coloquei a rotação esquerda-direita e, por fim, a direita-esquerda. Certo? Certo. Aqui as referências que eu estou usando. Gente, nós temos 5 minutos para dúvidas, que a UFGD pede para a gente dar esse tempinho para vocês, que eu estou aberta a dúvidas, críticas, sugestões, até porque a gente ainda vai ter mais uma web aula. Desde já agradeço a atenção de vocês. Nós temos um número considerável de alunos, eu fico muito feliz com isso.
Queria agradecer também aos meus queridos tutores que estão online, né, que colaboram aí com a nossa disciplina e estão sempre com a gente. Muito obrigada. Alguma dúvida, algo que eu possa ajudar vocês? Lembrando que eu vou disponibilizar esses slides e eu gostaria que vocês fizessem esses exercícios que eu proponho aqui. Tudo bem? Alguma dúvida, pessoal, sugestão, no que eu posso ajudá-los? Alguma crítica? Sim ou não? Meus tutores querem falar alguma coisa, meus queridos tutores? Radinha, pessoal? Então, eu vou agradecer a presença de todos. Sim, Kenny, nós vamos disponibilizar. Está gravando essa web. E o Giovanni, que é o nosso tutor da tecnologia aqui, porque, né, sabe como é, a professora dá aula, mas nem sempre é tão inteligente na tecnologia. Me explicou que a partir de amanhã nós vamos ter essa web disponível e nós vamos disponibilizar para vocês lá no ambiente, para vocês poderem acompanhar mais uma vez. Certo? Mais alguma dúvida, pessoal? Eu vou tirar uma questão aqui. O áudio, o vídeo, vocês conseguem ver eu riscando o slide só para eu saber como está funcionando a ferramenta. Isso tudo foi ok? Então, tá bom, gente. Então, agradeço a atenção de todos. Espero que tenham aproveitado essa 1 hora aí que a gente teve para falar um pouquinho mais sobre a nossa disciplina. Aguardo vocês na segunda web. Vamos marcar lá no nosso ambiente uma data que fica legal para todo mundo. E o Flávio tá falando aqui que o vídeo travou um pouquinho. Beleza, vamos ver o que a gente consegue melhorar quanto a isso, Flávio. Então é isso, gente. Boa noite. Bom restinho de dia para todos. Agradeço a atenção. Um abraço.